Acho que o Leandro caiu. E eu ainda tô tremendo, gente. Pra mim, desse jeito, não tô me vendo. Agora, o seu caso, Gleice, eu Ah, tenho a impressão de que agora ficou bom, mas é que tava ficando escuro, mas não tava tremendo, tá tudo bem. agora tá? Ok, estamos ao vivo. Ficou escuro de novo. Ah, meu Deus. E agora? Fica tranquilo, Blake. Depois a Tô gente falando, será que Tá esse consegue bom engano aqui agora. aparece? Tá, divulgar uma foto vamos ver, das Tomarzão. nossas para que as pessoas conheçam. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Nós estamos de um ciclo de candidatos contidos com a defesa do Estado laico. Nós sabemos que nos últimos anos, religiosos, especialistas, tentando aparelhar câmaras municipais, estaduais, o Congresso Nacional e outras instituições da República. O Movimento Brasil Laico não é contra a presença de religiosos na política, é muito importante deixar isso claro, mas é contra o uso do cargo público por parte desses religiosos para tentar privilegiar uma religião, um grupo religioso em particular. Né? Então, nós temos, apesar de o Estado laico ele ser garantido constitucionalmente, né, nós temos na prática várias atitudes de vários agentes públicos no exercício do cargo, né, de vereador, de prefeito, de deputado estadual, federal, senador, que tem agido de modo a contrariar o dispositivo da Constituição, né, no seu artigo 19, que é muito claro, embora são laico, né, é muito evidente ali que o Estado ele não pode ter nenhum tipo de relação com a religião, a não ser que seja algo em prol do interesse público. Então, bom, hoje nós estamos aqui, né, para conversar com alguns candidatos de cidades diferentes. Né? Uma outra coisa importante a se destacar é que o Movimento Brasil Laico não é um movimento partidário, nós não somos apoiados e nem apoiamos nenhum partido em particular, simplesmente nós defendemos o Estado laico e, evidentemente, vamos buscar dar visibilidade a candidatos que têm comprometimento com essa causa, né, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas possam saber que existem alternativas àqueles candidatos que são religiosos e que tentam se servir dos cargos de político para defender os seus interesses religiosos. Então, eu queria começar agora, né, fazendo uma apresentação breve de cada um dos candidatos, certo? E aí, eu peço que cada candidato presente, embora o nosso nome esteja aparecendo, que se apresente, fale do de onde você está. Boa noite, gente. Eu vou começar me apresentando, já que o Leandro já tinha falado que ia fazer a apresentação dos candidatos, e parece que ele travou. Vocês tiveram essa impressão também? Sim. Então vou dar essa didática, essa dinâmica, né? Porque é muito comum que isso aconteça no mundo virtual. Bom, meu nome é Juliana Sartomen. Eu estou candidata a vereadora aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, na capital. Tenho 30 anos, sou arquiteta, mestre em antropologia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E eu tenho uma história muito longa com a espiritualidade, na verdade. Eu venho do Santo Daime, que foi uma igreja, uma religião que por muito tempo foi perseguida,
tem uma história muito ligada com o combate à ditadura, e hoje também acabou recebendo vários ataques em relação à sua espiritualidade, sua forma de se fazer rituais, né? O consagrar o Santo Daime virou praticamente um crime, sempre é um tabu. E até que chegou um momento que o conservadorismo, com todo o seu ranço transfóbico, xenofóbico, também misógino, né, se adentrou dentro das linhas ayahuasqueiras. E eu falo com muita preocupação isso, porque me parece que está acontecendo uma corrente de misoginia e conservadorismo dentro das demais religiões, e isso vem se refletindo no Brasil. Por isso, eu fiquei muito feliz em receber esse convite de participar da questão do Estado laico, porque eu quero dizer que também toda a diversidade religiosa sofre quando a gente tem um Estado com um único tipo de pensamento. É mais ou menos por aí. Obrigado, Juliana. Minha conexão deu uma caída aqui, mas aí eu peço a vocês, né, os candidatos e as pessoas que estão nos assistindo, que se de repente qualquer um de nós cair por algum problema de conexão, vocês permaneçam junto conosco, que nós vamos voltar, tá bom? Então eu peço aí que o Vitor, se ele tiver conseguindo acompanhar tranquilamente, possa se apresentar. Vitor Hugo, do PDT de Ribeirão Preto. Vitor? Bom, pode ser que Vitor esteja com algum problema. A única pessoa que eu estou ouvindo é a Juliana. Pode ser que o Vitor esteja com algum probleminha. Gleick, poderia então você se apresentar? Gleick, o Leandro pediu para você se apresentar agora. Mas tá dando para me ouvir? Tá, perfeitamente. Okay, né? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e todas, né? Boa noite ao Juliano e a todo mundo do Movimento Brasil Laico. Meu nome é Gleick Silveira, eu sou candidato a vereador pelo Partido Socialista Brasileiro na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Desde sempre, fui coordenador de movimentos LGBTs e de direitos humanos aqui na cidade de Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais. Eu ocupo também um cargo de uma pasta a nível nacional na Aliança Nacional LGBTI. Então, a gente sempre se envolve nessas questões de laicidade, do que deve ser tratado ou não ser tratado na questão pública, na questão política pública. Por essa questão, eu acredito que eu estou aqui. Primeiro, eu acredito que nós, assim como a Juliana falou, nós LGBTIs, as mulheres, os negros e negras, somos as primeiras pessoas a serem afetadas com essa interferência da religião no Estado e principalmente na política brasileira. E é muito importante a gente trazer essa questão aqui de uma forma mais ampla, né, com várias visões. Aqui tem partidos aqui distintos, né, tem partidos com visões diferentes, e às vezes não tanto, né, porque somos progressistas, senão nem aqui estaríamos, né. Então, eu gostaria muito de agradecer ao pessoal do movimento por ter convidado a participar dessa live. E se tiver algum problema técnico, vocês me desculpem, porque eu não estou me vendo e não estou ouvindo as pessoas, só estou ouvindo a Juliana. Mas, como diz ela, acontece, né? Bom, no que for possível, eu vou guiando, mas acho que o Leandro também está com problema de conexão. Eu só estou te ouvindo, Juliana, mais ninguém. Realmente estamos com problema de conexão. Eu não sei se você acha, Gleick, que seria muito ruim eu ler a primeira pergunta para o pessoal ir se adaptando, enquanto a gente aguarda também o Leandro voltar. Tranquilo. Vamos fazer um bate-volta aqui.
Isso, eu leio uma, aí você lê outra, e aí a gente vai fazendo assim. Ok. Como a gente está todo mundo aqui em defesa de um Estado laico, acho que é muito difícil acontecer alguma gafe nesse sentido. Eu vou pegar aqui o roteiro. Ok. Bom, a primeira pergunta que eles fizeram para a gente é assim: após a fala do presidente Bolsonaro na ONU sobre o combate à cristofobia, o assunto virou pauta nas discussões parlamentares. Recentemente, o filho missionário Felipe Soares, lembrando que outro filho dele, Davi Soares, foi responsável pelo projeto de perdão das dívidas das igrejas, apresentou um projeto de lei que visa punir a cristofobia com multas que variam de 2,5 mil a 10 mil, em caso de reincidência da pessoa jurídica. Como você vê o uso dessa retórica da cristofobia usada justamente por representantes de grupos religiosos que proferem discursos de ódio contra afro-religiosos, feministas, LGBTs, etc. Como vereador, como você pretende enfrentar práticas de assinte como essas levadas a cabo por políticos religiosos conservadores ou reacionários? Você responde para a gente, Gleice? Ok. Então, primeiro a gente tem que definir o que seria uma fobia, que aí ele chama de cristofobia, né? Que seria a aversão à religião das pessoas que acreditam em Jesus Cristo, as religiões cristãs, né? Então, assim, por definição mesmo de fobia, é a opressão de uma parte da população sobre uma outra parte da população que é vulnerável. Então, assim, se a parte que está se sentindo vulnerável, que é vulnerável, ela não for uma minoria, ela não tiver menos espaço de poder na mídia e na política, em todos os lugares, é bem nítido que aí não existe essa fobia, que essa fobia é uma falácia, é algo que na realidade não acontece. Visto isso, nós temos uma bancada, inclusive, que se chama, apesar de todo mundo chamar essa bancada de bancada evangélica, né? E que essas bancadas evangélicas, elas chegam até a municipalidade com as bancadas evangélicas no limite do município, eu acredito que nós entramos aí no ramo realmente da falácia, porque não é possível cidadãos que estão com pleno poder, não é possível cidadãos que estão com representantes, e diga-se de passagem, a maioria dos representantes nos espaços de poder, ser perseguidos por uma minoria, entendeu? Então, é preciso, primeiro, para que, quando se há uma fobia e uma perseguição, é preciso que aquela população, aquela parte da população, ela esteja num grau muito abaixo da que está perseguindo. No caso desse processo aí, desse infeliz processo, né, do filho do bispo, nós podemos dizer que a maior bancada, infelizmente, porque a religião ela não deveria nunca se misturar com a política, que nós temos hoje no Congresso Nacional é a bancada fundamentalista, que não tem somente evangélicos, né? Infelizmente, ali tem católicos e até mesmo pessoas espíritas, de outras denominações, inclusive, mas que as pessoas chamam de evangélicos. Então, eu acho que nós caímos aí no campo da falácia, de um trocadilho aí, que eu não sei se existe esse termo, um trocadilho de opressão de muito péssimo humor, entendeu? Se eles quiseram lidar com humor aí para fazer política, porque não tem como se perseguir uma maioria poderosa. E usar ao inverso dessa coisa para manipular a política que se faz, entendeu? Então, se a bancada fundamentalista religiosa, que é majoritariamente cristã, é quase totalmente cristã, ela é a mais poderosa do Congresso, com certeza ela não é perseguida, não. Eu acredito que é totalmente o contrário, e essa visão de cristofobia que algumas pessoas criaram aí, hoje em dia, até mesmo para deturpar o debate político, eu acho que ela cai por terra só por si, Juliana. Não sei, eu acredito que não tem instrumento para que isso aconteça, entendeu? Talvez isso possa acontecer lá na África, em alguns estados islâmicos, né?
talvez isso possa até acontecer realmente. Mas em países cristãos, como o Brasil, eu não acredito muito. E eu acho que é mais um fato político para tirar a atenção das pessoas, entendeu? Para o debate real, que seria o debate do que eles fazem, que é a intervenção da religião, principalmente a religião cristã, na política hoje em dia. Bom, gente, eu estou pegando aqui, eu fui desconectado por um problema aqui, voltei mais do dispositivo móvel, espero que vocês estejam conseguindo me ouvir tranquilamente aí, tá dando para ouvir bem, numa boa? Ótimo. Eu estou vendo que vocês já entraram aí num tema que nós planejamos tratar, né, nessa live, que é o tema da cristofobia, muito bacana, né? E eu estava lembrando aqui que já existem algumas análises, né, de alguns cientistas políticos que dizem que esse discurso, ou essa retórica da cristofobia, ela tem como propósito, na verdade, fortalecer candidaturas conservadoras, né, que é, na verdade, o visto avançar no Brasil, né? De fato, é uma questão muito complicada. Então, interessante aí essa posição do Blake com relação a esse tema. Eu não sei se a Juliana falou, eu né, me desconectei por alguns minutos. E aí, Juliana, se você não se expressou sobre essa questão, era uma questão que nós iríamos perguntar para vocês, por acreditar que isso é um tema bem relevante, né, de se discutir. Para o Movimento Brasil Laico não existe cristofobia, né, isso é um discurso, é uma retórica, e que, de fato, pode acabar ajudando a fortalecer realmente os políticos conservadores. E aí a gente queria saber a posição de vocês com relação a isso, né? Tipo, como pessoas que pretendem aí ocupar as câmaras municipais, como vocês veem essa questão, né? Essas estratégias, essas artimanhas desses políticos religiosos que têm se apoiar nessa retórica. Leandro, eu tinha justamente, na verdade, aproveitado, que já que você tinha caído, a gente pegou e leu a primeira pergunta. Eu li a pergunta, o Gleick respondeu. Então, eu vou dar a devolutiva. A fala do Gleick me contempla muito. Eu gostaria de lembrar que é impossível que essa cristofobia estivesse acontecendo aqui no Brasil. Foi logo os cristãos que colocaram, se impuseram dentro das religiões afro-ameríndias, né? Já foram várias pessoas foram dizimadas já milenarmente, né? É um discurso, enfim, que não cabe, não existe mesmo, especialmente se tratando em uma sociedade ocidentalizada, né? É uma demagogia, como colocou o Gleick. Me parece que é um discurso de uma pessoa perdedora que não conseguiu se mostrar frente à ONU uma pessoa propositiva, uma pessoa com coragem, uma pessoa que tivesse projetos para mostrar mundo afora. Então, coloca o problema no outro para fingir que alguma coisa está em defesa, mas o próprio Bolsonaro foi a pessoa que falou que a minoria tinha que se curvar à maioria. Então, não vejo fundamento. Uma pessoa perdedora. Bom, alguém está com o microfone ligado, aí acaba havendo uma interferência. Repete a minha fala, né? Bom, dentro disso, né, esse campo da cristofobia que ele tenta colocar para as pessoas acreditarem, já é uma falácia que não se cabe mais nas relações internacionais. Todo mundo que vem para o Brasil aqui sabe que nós temos um Cristo Redentor imenso no Rio de Janeiro, sabe que nós temos um calendário ocidental, sabe que isso é uma grande mentira. É isso mesmo. Ok, Juliana, obrigado. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir tranquilamente?
Eu tô vendo um pouco distorcido aqui, mas você consegue me ouvir, Juliana? Tá me ouvindo? Consigo te ouvir, Leandro. Ótimo. Bom, então, né, você falou aí, o Blake falou, só que acho que nós todos estamos com problemas de conexão, né? Então, eu caí, voltei, agora o Blake, enfim. Então, é o seguinte, né, de fato, né, esse Brasil laico, né, essa retórica, né, da cristofobia, ela pode se configurar, inclusive, como uma fake news, né? Uma fake news, como as fake news funcionaram durante o período da eleição presidencial, que inclusive levou à vitória do presidente Bolsonaro, né? Então foram muitas mentiras, né, que circularam durante esse período, como por exemplo o kit gay, né? E essas fake news, elas conseguiram impulsionar bastante, né, essas candidaturas conservadoras, ao mesmo tempo que produzia uma espécie de ódio, né, com relação às esquerdas. Então, a nossa visão, né, dessa retórica é que ela pode acabar realmente funcionando para fortalecer essas candidaturas conservadoras, o que não tem sido positivo, né, para o país, porque isso a nível federal, a nível estadual, municipal, justamente porque esses conservadores religiosos, quando chegam no poder, eles querem usar a estrutura do Estado disponível para impor uma agenda moral à população alinhada com as suas crenças religiosas. Tem um outro tema, né, que é bastante atual, bastante... Fiquei sozinha, gente. Já vou aproveitar para pedir para o pessoal me seguir nas redes. Bom, eu vou aqui falar um pouquinho para... Oi, Paula, eu vou ficar sozinha aqui Vamos falando. Lá, seguimos? Seguimos, Juliana. Tá ótima a tua fala. Então, eu vou fazer só uma parte, porque nós estamos com muito peso nas redes, tá? Começamos a campanha, as campanhas começaram no domingo, ontem, né? Então, devido a isso, tá havendo uma sobrecarga nas redes, e isso que está acontecendo agora é muito natural e vai acontecer durante as eleições, porque a sobrecarga nas redes está muito grande. Certo? O Léo voltou? Seguimos, então. Verdade. Pois é, o que acontece é isso, né? A conexão, ela cai, depois a gente volta, não se trata de uma queda definitiva, provavelmente pelo que a Lau falou, né? A gente está com um problema realmente de sobrecarga na rede, né? São muitas pessoas acessando, e esse é um horário de pico, na verdade, nas redes sociais, esse horário. Então, aí, Juliana, estamos somente nós dois, né, enquanto os outros candidatos, eles, de repente, tentam se reconectar, né, nessa dificuldade aí, técnica. Mas tem um outro tema também que é muito, muito importante, né, que nós do Movimento Brasil Laico tratamos bastante, que é a questão do fato de alguns políticos religiosos eles buscarem privilegiar uma religião, né? A ideia de Estado laico, a noção de Estado laico, ela sugere, né, que também o Estado ele não pode perseguir nenhum grupo religioso, né? Ele deve criar condições para que a liberdade religiosa ela possibilite um espaço de tolerância, de respeito, né, a manifestação da pluralidade, da diversidade religiosa. Porém, o que nós vemos é uma atitude do Estado, né, isso não somente por parte do governo federal ou da frente parlamentar evangélica, né, vulgarmente bancada evangélica do Congresso Nacional, mas existem em vários municípios pelo Brasil frentes evangélicas conservadoras que tentam fazer com que as leis do município, né, inclusive a estrutura administrativa do município, ela se baseie em crenças religiosas, né? Eu lembro que nós divulgamos alguns casos de prefeitos que eles estabeleceram que baixaram um decreto para definir dias de oração, por exemplo, né?
E aí essa coisa era toda voltada para uma cosmologia cristã, né? Então não considerava as pessoas que eram de outro credo religioso ou pessoas que não eram de outro credo. Então não há problema em a pessoa fazer uma coisa desse tipo se ela acredita, mas assim, se servir do cargo público para privilegiar uma religião realmente fere a ideia de Estado laico, né? E aí recentemente nós assistimos o perdão da dívida bilionária das igrejas, né? O filho do R.R. Soares, na verdade, os dois filhos do R.R. Soares estão protagonizando, né, dois momentos bastante polêmicos da história atual do país, né? Porque esse mais recente foi que criou o projeto de lei para punir e com multa a prática do que ele chamou de cristofobia, né? E o outro filho do R.R. Soares, ele apresentou o projeto, que foi aprovado, de perdão da dívida bilionária das igrejas. Então, o Movimento Brasil Laico é a favor da tributação dos grandes templos, né? Não falamos daquele templo pequeno, né, que surge na periferia, que você vê que, né, a pessoa tem ali o propósito de começar a formar uma comunidade, né, mas de grandes templos, né, que são donos de rede de TV, de rádio, né, e possuem uma série de outras empresas. Então, esses grandes templos, essas grandes igrejas, elas não pagam impostos, né? E aí, nós gostaríamos de saber a opinião sua, Juliana, né, e dos outros candidatos, se eles conseguirem retornar, com relação a esse tema, né? Como vereadora, por exemplo, você seria a favor da criação da tributação dos grandes templos, né? E talvez até de algum imposto a nível municipal mesmo, né? Desde que o tributo não vá contra aquilo que é estabelecido nacionalmente. Se você seria a favor, né, da tributação dos grandes templos, e por quê? Leandro, o que você colocou para a gente é muito, muito atual e acho que já acontece realmente na maioria das cidades brasileiras. Agora mesmo na pandemia, uma cidade aqui do Mato Grosso do Sul de Ladário, o prefeito decretou que os cidadãos entrassem em oração, as pessoas que fossem fiéis a Cristo, né? Entrassem em oração para poder se livrar da pandemia. São várias coisas que entram aí, né? Porque vocês já devem ter se deparado com pessoas que falaram que está com Deus não vai pegar corona. Então, assim, é um desserviço que fazem, na verdade, à sociedade. E mais que isso, tenta, por meio do Estado, impor uma ordem, né, de cunho religioso. Isso é um absurdo. Apareceu, inclusive, no Fantástico. Ele até, inclusive, tentou várias vezes mudar esse decreto, mas pelo menos o Ministério Público Estadual conseguiu intervir e dizer que era ilegal, né? Aqui em Campo Grande também, provavelmente na maioria das cidades brasileiras, as prefeituras estão apoiando e dando incentivos financeiros àquela Marcha para Jesus. Eu queria entender como que, por exemplo, não tem recurso para a cultura, mas nas leis, das diretrizes orçamentárias, consegue separar um pedacinho para a Marcha para Jesus. Isso é realmente um deboche com os trabalhadores da cultura. Mas, mais que isso, mostra que realmente existe o privilégio de religiões, né? Existe alguma que seja mais interessante, né, para o governo. E isso é incorreto. Eu acredito também nessa sua visão de se tributar os grandes templos, e especialmente com esse cuidado dos pequenos templos também, porque tem várias pessoas que não têm dinheiro nem para construir uma igrejinha, tudo, né? Os próprios vizinhos vão construindo e formando seu lugar para conversar, alguma coisa no sentido espiritual. No entanto, a gente sabe que tem várias igrejas que têm grandes proporções que poderiam estar colaborando com impostos, sim. Acredito que o PTU seria uma alternativa interessante para se tributar as igrejas, né? Até mesmo para a manutenção da região que ela está se colocando.
Acho que precisa também de apoio popular. O que eu também estou percebendo que no país as coisas estão meio desandadas, realmente, inclusive, no termo de guardas municipais. Eu observei o caso da menina que tinha 10 anos e foi estuprada, e estava fazendo uma cirurgia para tirar o feto de seu corpo, e vários religiosos fizeram uma arruaça, gritaram dentro de um hospital, onde estava a guarda municipal dessa cidade, onde estava a polícia militar. Normalmente estão ali para poder censurar professores, né, que estão na praça lutando, para censurar, por exemplo, também as nossas marchas LGBT, mas não estão presentes para defender uma pessoa que está sendo vítima de religiosos, né? A minha fala é nesse sentido. Ok, Juliana, obrigado. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir aí? Tá dando para ouvir tranquilo? Dá um joinha aí, se tá dando para ouvir numa boa. Ótimo. Bom, Gleick, nós estávamos conversando agora sobre o tema do templos, né? Então, nós sabemos que existem tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais, e, bom, nós recentemente tivemos uma polêmica, né, aqui com a Juliana, que, na verdade, tivemos duas polêmicas recentes envolvendo os filhos do missionário R.R. Soares, porque esse mais recente, ele apresentou projeto de lei para punir, né, multar as pessoas a partir de R$ 2.500 até R$ 10.000, pessoas e empresas, por suposta cristofobia. E o outro filho, né, anteriormente apresentou um projeto voltado para o perdão da dívida bilionária das igrejas, né? E aí eu estava falando sobre que a nossa postura, né, a postura do Movimento Brasil Laico é de ser a favor da tributação dos grandes templos, né? A gente não fala dos templos pequenos, porque sabemos que há uma diversidade, uma heterogeneidade com relação aos grupos religiosos cristãos, né, especialmente evangélicos, e sabemos que tem igrejas que não têm condições, né, mas existem grandes templos que têm muito poder econômico, são donos de outras empresas, né, e aí nós gostaríamos de saber do movimento com relação à posição, qual a posição de vocês com relação a essa questão da tributação dos grandes templos, né? Se vocês são a favor, né? Se por exemplo, alguma possibilidade de tributação municipal para os grandes templos, enfim, porque é evidente que tem que estar tudo relacionado à lei maior, né? A lei federal, e, enfim, porém é possível a criação de impostos municipais também. Então, a gente gosta de saber o que você pensa sobre esse tema, né? Com relação a essa questão. É evidente que tem que estar. Enfim, pode. Então, bem, para mim, Leandro. É para mim? né? Então, a maior preocupação que nós temos, eu acredito que, vamos pensar aqui, se começar uma linha aqui de raciocínio, eu acredito que o problema maior talvez não seja a isenção do templo religioso em si. Sabe qual que é o problema? Se a gente pegar uma linha de raciocínio real, e o que realmente afeta tanto na economia quanto nessa injustiça que há de isenção de igrejas como um todo e de templos religiosos como um todo, o que acontece um templo religioso, normalmente, ele não é somente um templo religioso. Um templo religioso, quando ele tem uma expansão grande e um número de fiéis
assim, mirabolantes, que chegam a milhares, milhões de pessoas, ele começa a se transformar no império. Ele normalmente tem ali o templo religioso, e o templo religioso ele tem uma gráfica, ele faz um trabalho com viés político, com viés ideológico. Ele tem, depois de uma gráfica, ele vai ali, tem um canal, uma emissora de rádio, ou um programa de rádio, entendeu? E aí, dependendo de como isso vai acontecendo, você chega até a casos de que as igrejas, elas têm emissoras de televisão. E, às vezes, esses canais que levam a várias ideologias, a expansão de ideologias, que normalmente são ideologias conservadoras e que podam parte da população, essas expansões do templo religioso em si, eles também não são tributados. Então, se você tem ali um templo religioso, você tem uma gráfica, e a gráfica está juntamente ligada ao templo religioso, a gráfica não paga o mesmo tributo que a gráfica que está ao lado, entendeu? Que não é ligada ao templo religioso. E aí, seguindo essa linha, é uma injustiça, inclusive, além de tributária, é uma injustiça econômica com todo o restante da população. Porque você dá privilégios para determinados grupos, né? Eles podem criar, enfim, vários negócios, colocar em nome da igreja e ficar isento de tributação por essa parte. Então, eu acredito que, isso é no meu ver, tá? E vocês me corrijam se vocês tiverem outro pensamento. O problema maior não é o templo religioso, para te falar a verdade. O problema maior é tudo o que vem agregado ao templo religioso, entendeu? Aí nós vamos citar a gráfica, aí nós vamos citar o programa de televisão, aí nós vamos citar as rádios, aí nós vamos citar as emissoras de TV, e vamos citar várias outras coisas, entendeu? As mansões dos pastores, porque normalmente as mansões dos pastores, que são milionárias, elas estão em nome da igreja. Elas não estão em nome dos pastores, não é um CPF, ela está isenta porque está ligada à igreja. Essa, para mim, é a minha maior crítica à não tributação das igrejas, entendeu? Porque eu acredito que se fosse somente o templo em si, como não se tributa a Igreja Católica, entendeu? É como não se tributa os templos de candomblé, de umbanda, é como não se tributa os centros espíritas, entendeu? Só que dali, infelizmente, as pessoas partem para questões financeiras, ideológicas, que normalmente elas usam da religião para atacar os grupos que fazem oposição a eles. E como nós estamos discutindo política, eles entram aqui na ideologia política, usando esses meios de não tributação para atacar com a ajuda do governo essas outras minorias. Então, essa é a minha crítica maior, e não somente ao templo em si, sabe? Acho que a gente tem que diferenciar um pouquinho. A crítica maior ficaria aqui ao poderio, ao arsenal que os templos começam a adquirir com essa não tributação. Eu acredito que deveria ter uma linha bem demarcativa aí para essa questão. Enfim, não sei se alguém diverge de mim nesse sentido. A crítica maior. Ok, Clique. Obrigado. Perfeita fala. Bacana, né, esses aspectos aí que você salientou com relação a esses tentáculos, né, desses grupos religiosos, que são as empresas, né, na verdade, são várias. Você estava falando e eu estava me lembrando aqui de um artigo do Ari Pedro Ouro, eu não sei se você conhece, ele é um sociólogo, cientista da religião, e tem muitos trabalhos com relação aos grupos religiosos pentecostais e neopentecostais. Eu lembro de um artigo dele sobre a Igreja Universal, por exemplo, onde ele fazia uma lista da quantidade de igrejas, de empresas, né, ligadas ao Grupo Universal, né, além das redes de TV, de rádio, empresas de construção, construtora, seguradora, agência de viagens,
empresa de processamento de dados, gravadora. Né? Então, realmente, é um grupo que é capaz de fazer a economia circular num circuito fechado entre eles. Né? Então, é uma coisa realmente que requer esse debate, essa atenção. Bacana. Bom, gente, nosso outro colega não conseguiu ainda, né, retornar, então a gente vai seguindo aí entre nós, tá bom? Já estamos aí em 41 minutos. E aí, lembrando, né, que essa live ela vai ficar gravada, e nós temos a nossa... o Victor Hugo, ele está com problema de conexão, né? Ok, infelizmente, né, acontece. E aí, lembrando que nós temos aí, né, na nossa página, um grupo, né, de mais de 14 mil seguidores. A soma das nossas discussões chegou hoje a mais de 300 mil no alcance, né? Embora nós não possamos estar tendo uma audiência síncrona, né? Certamente o vídeo gravado vai ajudar as pessoas a se esclarecerem, conhecerem os candidatos que defendem o Estado laico. Bom, tem uma outra pergunta, né, para vocês, que é bastante interessante, que é o seguinte, né? Na verdade, em várias câmaras municipais, estaduais, federal, Congresso Nacional, né, tem se formado frentes parlamentares em defesa na verdade, dos grupos religiosos. E aí, a bancada evangélica, né, nada mais é do que a Frente Parlamentar Evangélica, isso no Congresso Nacional. Porém, nós sabemos que isso não é só no Congresso Nacional. Em várias câmaras estaduais, em vários municípios, vereadores eles têm formado frentes para defender os religiosos do grupo que ajudou eles a se eleger. Então, nesse caso, né, eles acabam se tornando mais fortes, conseguem agir em conjunto, unidos, né, de forma orquestrada, em defesa ali dos seus interesses, que muitas vezes vai contra a Constituição Federal no que tange especificamente a questão do Estado laico. E aí, o que eu gostaria de saber de vocês, né, se vocês, enquanto vereadores, né, pensando aí em vocês conseguirem ter sucesso, pensaram se já ocorreu a vocês, por exemplo, outros se vocês seriam a favor disso, o que vocês defenderiam nessa frente? Né? Que temas vocês discutiriam do Estado laico? Né? Isso pensando aí na Câmara Municipal. Aí acho que de repente a Juliana. Eu não consegui captar toda a fala do Leandro. Eu vou ler aqui a segunda pergunta no roteiro para a gente saber exatamente sobre o que ele estava falando. Ele estava perguntando se na nossa cidade existem bancadas evangélicas, se a gente acredita na necessidade de criação de frentes parlamentares em defesa do Estado laico. Como vereador, como a gente se preocuparia em formar uma frente nesse sentido e por quê? E que atividades ou temas ganhariam atenção nessa frente? Estava lendo de novo aqui o roteiro, Leandro, porque a sua fala ficou meio entrecortada. Só para esclarecer a todos, às vezes alguém também não conseguiu captar. Aqui com certeza eu parei para dar uma olhada, especialmente na Câmara Municipal, que é o pleito que a gente está disputando. E sim, existe uma formação evangélica muito forte dentro da Câmara Municipal e que se coloca em pontos muito estratégicos, muito perigosos de se incluírem ali. Eu percebi que existe, por exemplo, um pastor que ocupa 3 alas importantíssimas para a gente poder fazer a defesa do Estado laico. Ele ocupa a comissão especial
da Cultura, ele ocupa a Comissão Permanente de Cidadania, de Direitos Humanos e da Mulher, sendo um homem, sendo um pastor. Isso é uma coisa muito assustadora. E também a Comissão das Políticas Antidrogas, o que me preocupa também, porque os nossos narcóticos aqui em Campo Grande estão sendo muito cooptados pelas igrejas evangélicas e formado um sistema, uma rede gigantesca de faturamento mesmo para, como até mesmo o nosso amigo Gleick colocou, né? São situações muito complicadas. Aqui no Mato Grosso do Sul, me preocupa muito a questão indígena. Nós somos o segundo estado com maior população indígena. E as igrejas têm se colocado dentro de lá, dizimando a tradição, a cultura deles, e, inclusive, politicamente, estão introduzindo indígenas pastores para se colocarem dentro do partido. Tem um indígena especial que está dentro do PTB, que é o partido do Roberto Jefferson. Essas coisas, para mim, são muito preocupantes, muito críticas, porque a gente já sabe como que a cultura ocidental se colocou frente ao genocídio indígena. Sempre foram muito... exceto algumas militâncias dentro da Igreja Católica, também da evangélica, né? Muitas colocaram contrários à cultura indígena. Isso vem sido uma coisa muito preocupante. Então, com certeza, eu acredito que estrategicamente seria muito importante a gente defender dentro da Câmara os povos indígenas e também fazendo uma base ampla em defesa do Estado laico dentro das escolas. Dentro das escolas, estão sendo colocados como diretores, como orientadores, como os coordenadores das escolas, também pessoas evangélicas, dos mesmos segmentos políticos dentro das prefeituras. As prefeituras estão com secretarias evangélicas. Então, está muito difícil em Campo Grande se lutar e fazer uma oposição. A gente vai precisar ocupar esses lugares de poder e nós precisamos muito dessa força, e especialmente parabenizando o Movimento Brasil Laico, porque eu acho que talvez a gente tenha ficado um pouco desencorajado e fomos perdendo as bases dentro da política, né? Então, esse ano é muito simbólico para a gente tentar fazer essa disputa. Que você recorda aí da pergunta, né? Você pode responder também. A mesma pergunta que a Juliana respondeu. Você consegue me ouvir, Gleick? Tá me ouvindo? Você não está ouvindo o Leandro, Gleick? O seu microfone está desligado, seu Gleick. microfone Você liga para tá gente. Desativado. Seu microfone Eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo a Juliana até agora também. Oh, que loucura. A internet. Ela está falando até agora. Peraí, eu acho que ela parou. Ela parou de falar agora. Nesse exato momento. Pronto, então você pode responder aí a mesma questão. Então. Seu microfone está desligado, Gleick. Você liga para gente. Vocês estão ouvindo? Tá com muito delay, tá com muito problema. Enfim, vamos tentar desenrolar. Então, a questão, ele perguntou, não sei se foi isso, Juliana, porque eu não entendi muito bem, se é a questão de haver necessidade de uma bancada pela laicidade, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente poderia ser feito uma advocacy, né, junto dos outros parlamentares, para que a gente formasse essa bancada, sim. Mas essa bancada ela não teria que ser somente para contrapor a bancada religiosa. Eu acho que ela tem que ter um intuito e uma visão um pouco maior, entendeu? Por exemplo, uma questão que poderia ser de incumbência nessa bancada é exatamente o que a Juliana falou, é fiscalizar essa promiscuidade que há entre o poder público e as igrejas.
Porque se a gente for ficar ali simplesmente para ficar debatendo com os religiosos conservadores, eu acredito que nós vamos perder o nosso tempo da mesma forma porque eles perdem o deles atacando a gente e criando cortina de fumaça no debate político, entendeu? Então a gente vai estar fazendo a história dele. Então eu acredito que seria uma bancada de pessoas laicas, é uma proposta bacana, mas que teria como intuito fiscalizar a máquina pública, que pegando o gancho da Juliana, que é ver essas nomeações, como é feito essas nomeações. Essas pessoas que são diretores, que são secretários, elas são ligadas a vereadores, que são ligados a grandes igrejas, são ligadas a pessoas que, na realidade, têm essa ligação com o prefeito e tal. Aí a gente começa a dar um fim, como que eu posso dizer para vocês? Um fim realmente que tenha um fundamento para essa bancada laica, entendeu? Porque se nós ficarmos simplesmente por conta de ficar debatendo com um religioso fanático, nós não vamos servir ao propósito que é apresentar projetos para o povo e fazer com que o progressismo aconteça. Porque o que eles mais acontece, vocês já prestaram atenção que as bancadas, principalmente as fundamentalistas, elas têm um foco, que é jogar uma cortina de fumaça na sociedade, que é pegar um projeto ali que está sendo votado, jogar uma cortina, principalmente, eu faço parte do movimento LGBT, eu sou coordenador do movimento LGBT, nós somos o melhor instrumento que eles têm. Nós somos a menina de ouro dos fundamentalistas, porque eles simplesmente chegam ali, chamam uma pessoa de viado, chamam uma pessoa com um palavreado um pouco mais chulo, simplesmente volta toda a atenção, sai das pautas e volta toda a atenção para esses fundamentalistas. Ou seja, a gente, no fundo, cede aos intuitos deles, entendeu? Porque eles estão ali simplesmente para tumultuar a questão política. E eu acredito que a gente serve muito bem. É uma questão que eu levo muito para o movimento LGBT. A gente é a menina dos olhos dos fundamentalistas. Porque é só atacar a gente tem a votação do orçamento. Vamos lá, orçamento público. Simplesmente, antes da votação, eles criam um xingamento qualquer, ou falam uma bobeira qualquer, lá vamos todos nós atrás daquilo, entendeu? Esquecemos lá, entendeu? Então, a ideia de uma bancada laica é uma ideia boa, mas tem que ter muita estratégia, porque senão a gente vai servir vai ser contraproducente a tudo o que nós nos propomos pela sociedade, sabe? Então, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, senão a gente vai viver em prol de rebater discurso fundamentalista. E eu acredito que não é para isso que a gente está se candidatando, né, Juliana? A gente está se candidatando para um progressismo real e para atuação na sociedade de verdade. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de debate. Vai ser contraproducente. Eu concordo, tanto é que durante as eleições de 2018, eu nunca nem compartilhei um vídeo do Bolsonaro, porque eu não queria dar voz mesmo ao que ele estava falando. Leandro, você quer fazer a próxima pergunta para a gente? Gleice, você quer ler a próxima pergunta para a gente? Juliana, é a quinta pergunta ou a quarta? Leandro, você quer fazer a próxima pergunta pra gente? Caraca, que coisa louca. Acho que é a quarta pergunta, Gleice. Tá, gente, eu peço perdão mais uma vez, porque eu não estou ouvindo direito. Quer ler a próxima pergunta pra gente? Posso ler? Então tá, vamos lá. Vivemos atualmente... É a quarta, não é? Leandro, você quer fazer a próxima pergunta pra gente? Tá repetindo aí!
Acho que é a quarta pergunta, Gleice. Nós estamos no loop eterno. Então, gente, olha, hoje está realmente difícil, né? Hoje está um pouquinho complicado. Bom, eu vi que até onde eu consegui pegar, vocês estavam falando sobre... deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo ouvir numa boa? Certo. Bom, a gente estava falando sobre as frentes parlamentares, né, em defesa do Estado laico. E aí eu consegui acompanhar muito bem. E aí eu estou já migrando de dispositivo, né? Quando não dá no computador, eu tento no celular, tá um pouco difícil. Bom, então, na verdade, tem mais uma pergunta, né? Para a gente encerrar esse bloco aí da live, que é o seguinte, né? Na verdade, o que nós gostaríamos de saber, né? Se enquanto vereadores, né? Vocês conseguirem aí vencer nesse pleito, o que vocês pensam em termos de política pública para fortalecimento da defesa do Estado laico, né? Em política pública, se vocês pensam em políticas públicas, que ações vocês imaginam que poderiam ser interessantes para serem desenvolvidas a nível municipal, no município de vocês, para fortalecer esse debate, né, e essa prática mesmo da laicidade. Aí a gente poderia seguir a mesma ordem que estamos fazendo, né, da Juliana falar, e em seguida o Gleick. Pode ser assim? Eu preferia que o Gleick falasse agora. Tudo bem, pode ser. Vamos lá, Gleick. Municípios de vocês, para fortalecer Gente, eu não ouvi nada. esse debate, né, e essa prática mesmo da laicidade. Acho que o Gleick está com dificuldade de ouvir no tempo certo. Sim, eu estou ouvindo duas falas ao mesmo tempo. Eu preferia que o Gleick falasse agora. Sobre... Tudo bem, pode ser. Vamos lá, Gleick. Paula, é sobre... Gente, eu não ouvi nada. Sobre política pública para fortalecer o Estado laico a nível municipal. Certo. Sim, eu estou ouvindo duas falas. Eu preferia que o Gleick falasse agora. Sobre... Tudo bem, pode ser. Gente, não está dando. Paula, é sobre... Gente, eu não ouvi nada. Sobre política pública para fortalecer. Leandro, talvez se desligar o microfone ajude o Gleick. Você está ouvindo agora, Gleick? Fale sobre políticas públicas para nós. Bom, vou falar então sobre políticas públicas. É o seguinte, o que eu venho pensado para Campo Grande em relação a políticas públicas, primeiramente, é que eu fico muito incomodada, especialmente com a questão da Marcha para Jesus aqui na cidade, a prefeitura financiar isso, né? Então, fiscalizar realmente o dever da prefeitura ser laica. Então, eu acredito que a gente vai ter que fazer um trabalho de combate em relação a esse tipo de império religioso. Então, difundir para que, por exemplo, se for para acontecer em respeito a uma religião, aconteça para ser em respeito a todas, ou a proibição de se fazer cultos assim, né? Ou ecumênico, ou, né, ou sem, porque eu acho que da maneira que está dada, está muito difícil de se respeitar a liberdade religiosa. A outra questão que eu priorizo muito é a questão escolar. As crianças amanhecem nas universidades recitando oração. Oração que o professor ensina, que aprendeu lá na sua própria igreja. Eu sou uma vítima disso, as minhas irmãs são vítimas disso, as minhas sobrinhas, enfim, eu não quero que as minhas netas sofram dessa mesma questão, de ser de uma religião diferente e ter que ouvir
palavras bíblicas de manhã, incriminando a sua religião. Acho que não existe absurdo maior que um professor incriminar a religião. Tive muitos professores pastores. E as minhas irmãs professoras também convivem com muitos professores pastores, diretores pastores, que perseguem, inclusive, os professores. Uma questão muito importante é que aqui em Campo Grande, várias vezes tentaram se passar a lei da mordaça. É muito sinistro isso, né? Que o professor não pode... Que é a mesma coisa que a escola sem partido. Foi um projeto laboratorial que começou aqui em Campo Grande e chegou ao nível nacional, inclusive, né? O projeto da escola sem partido é realmente querendo coibir os professores que têm uma linha de raciocínio laica para poder privilegiar aqueles que dizem que Deus sobre todas as coisas, essa falácia do Bolsonaro, né, em frente ao seu slogan. Então, as escolas são o meu foco central sobre laicidade. Quando a gente assiste cinema na escola, muitas vezes os filmes são religiosos, isso não pode acontecer. E a outra vertente que eu quero muito assegurar é o direito à cultura tradicional dos povos indígenas. Me preocupo muito com a inserção da igreja dentro dos povos indígenas aqui no Mato Grosso do Sul. Acho que é isso. Muito bacana, Juliana. Você estava falando aí e eu estava recordando de um caso, eu não recordo bem qual foi o estado ou município, em que um grupo de alunos secundaristas, né, do ensino médio, se recusaram a fazer um trabalho sobre cultura afro-brasileira, alegando que estudar aqueles elementos da cultura era estudar coisa do diabo, enfim, coisa do mal. E aí fizeram um protesto, se recusando na escola a fazer esse trabalho, né? E assim, nós sabemos que o foco do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, ele não tem como propósito fazer doutrinação, né? Não se trata de fazer doutrinação, mas de apenas fazer as pessoas conhecerem justamente com o propósito de reduzir o preconceito que existe com relação aos outros grupos religiosos minoritários, como são as religiões afro-brasileiras. Mas aí, de fato, né, eu acho que uma política pública de fortalecimento da defesa do Estado laico, ela passa necessariamente pelo investimento na educação nesse quesito, né, instituição, e também fazer com que na escola, né, se tome conhecimento desses princípios do Estado, que é uma coisa que, né, pelo exemplo que você deu aí, né, situações que você trouxe, elas ilustram, a coisa não funciona bem desse jeito, né? Então, significa dizer que nós temos muito por fazer, né? Bom, ele conseguiu voltar aí, né? A conexão está muito complicada para todos nós. Acho que até agora quem está mais estável é a Juliana, né? Bom, Gleick, então a pergunta, né, foi sobre a questão da você defenderia políticas públicas voltadas para o fortalecimento do Estado laico e quais seriam essas ações dessas políticas públicas voltadas para esse propósito. Então, Leandro, eu acredito que o método para se tratar dessa questão, primeiro que é uma questão de nível, de uma instância superior, né? Uma questão federal, a laicidade. O que a gente pode realmente é fazer de uma das atribuições do vereador, se fazer mais atuante nesse caso aí, que seria fiscalizar um pouco mais as ações laicas, que já é um dos fundamentos, né, da vereança, que é fiscalizar a prefeitura. Eu acredito que, em termos de política pública, em termos de projeto, até mesmo na jurisdição que a gente está, a gente não teria como apresentar projetos que impeçam
realmente que isso aconteça, não. Mas em forma de fiscalização, que é uma das nossas funções, né, que é fiscalizar o executivo, teria como a gente fazer um grupo sempre de debate entre vereadores, que não precisa ser necessariamente uma bancada, né, e fazer essa fiscalização do executivo quanto à laicidade municipal. Porque eu acredito que a gente não consiga fazer um projeto que puna as igrejas, não é de nossa alçada, da alçada de vereança, fazer projeto que puna as igrejas ou que retire essas ou outros. A gente pode retirar alguns benesses que sejam referentes a alguns eventos, entendeu? Ou seja, existe uma certa gratuidade para, por exemplo, a Marcha para Jesus. Aí sim a gente pode atuar como vereador e chamar e fazer um projeto de lei que possa trazer a discussão de por que esse evento é isento e os outros não, entendeu? Agora, como legislar realmente sobre essas questões como um todo, trazer a laicidade como um todo, eu acredito que fica uma questão um pouco mais complicada. Seria mais no campo da fiscalização realmente, e junto da fiscalização, a proposição de leis que impeçam que os benefícios a igrejas que não sejam oferecidas a outras denominações e a outros grupos. Porque eu não vislumbro agora algo que seja eficaz, que seja, por exemplo, vamos fazer aqui um projeto de lei que seja de qualquer outra, sabe? Porque é uma questão federal, inclusive, entendeu? Quando a gente vai para uma questão federal, ela sobrepõe ao que a gente vai propor. Mas uma ação, ela sempre é bem-vinda, ela é sempre se ela for bem organizada, ela pode ter uma atuação positiva junto do que a gente propõe. O que a gente propõe não é perseguir essas pessoas, o que a gente propõe é que elas não usem do aparato público para ter benefícios sobre os outros grupos, entendeu? Mas aí eu acredito que teria que ser, por exemplo, existe um evento evangélico. Esse evento evangélico, ele não paga alvará, ele não paga. Mas por que ele não paga? E, por exemplo, outros eventos pagam, entendeu? Então, de acordo com a realidade de cada cidade, a gente pode agir. Eu não vejo, realmente, eu não vislumbro algo que seja realmente direto e que seja aplicado a todos os níveis. Eu acredito que cada cidade tem a sua realidade, sabe? E aí, diante da realidade, a gente pode estar atuando realmente, tanto na fiscalização, quanto na proposição de leis. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, existe alguns eventos que não incomodam tanto, que às vezes nós temos, sem querer entrar no mérito da prefeitura, que a prefeitura às vezes até consegue lidar bem com essas questões, sabe? Mas se a gente fiscalizando, se caso ocorrer o contrário, nós vamos atuar enquanto vereança para que essas pessoas não sejam privilegiadas. Principalmente, o que eu vou repetir, em detrimento da liberdade de outras pessoas, entendeu? É sempre essa a nossa preocupação. Não é a preocupação somos contra este ou aquele grupo. Nós somos contra os benefícios de um grupo em detrimento de outros grupos, entendeu? Mas uma lei específica, eu realmente não consigo. A nível municipal, eu não consigo ver. Não, de verdade. Se vocês tiverem uma ideia para me dar, eu até aceito. Mas pelo tudo que eu pesquisei, não teria essa lei a nível municipal, não. Não sei. Oi? Bom, Leandro tá ouvindo? Eu tô te ouvindo, Gleick. Tô te ouvindo, mas não tô ouvindo. Você consegue vislumbrar uma lei que consiga fazer com que a lei federal não existe, não tem como a gente na instância de vereadores conseguir fazer uma lei a nível municipal. Sim, pois não. Tem algumas questões, por exemplo, a nível. Eu gostaria de dar uma ideia
interessante, porque existe uma lei que ela é Eu estava nacional, tentando né, federal, que ela ensina, coloca o cinema como uma questão a ser prestigiada dentro das escolas, né? E aí ela não detalha, as leis municipais têm esse cunho de detalhar, né, como vai ser feita essas, por exemplo, a inserção do teatro, a inserção da música, a inserção, enfim, de todos esses amparos municipais, porque, na verdade, quem cuida das escolas são os municípios. Então, eu acredito que cuidar das escolas, fortalecer as escolas, especialmente nesse âmbito de cargos de confiança, né, como a direção, a gente já consegue planejar alguma coisa aqui. Eu vislumbro muito a minha realidade local, né? A questão indígena, para mim, é muito importante que exista leis que defendam aqui a cultura, as tradições indígenas. Por exemplo, uma possibilidade, aqui, Campo Grande é uma das cidades que mais tem indígenas no estado, ter uma escola indígena era primordial. Eu acredito que ela poderia ser um caminho, né? A gente regulamentar uma escola indígena seria interessante para Campo Grande, mas eu não sei, eu não conheço realmente a vivência de cada uma das outras cidades, né? Reservas indígenas, a gente não tem povos indígenas, então é bem complicado. E fazer leis específicas, por exemplo, para outras religiões, eu acho que é um pouco complicado. Acho que também é ferir a laicidade, entendeu? Se você fizer, por exemplo, simplesmente para um terreiro de candomblé, um terreiro de... Eu acredito que teria que ser algo que atingisse a todas em comum, porque senão a gente vai estar optando por um lado e estaria ferindo a laicidade de todos os jeitos, entendeu? Por isso que eu falei que eu não vi uma lei. O que eu vislumbro seriam ações realmente, sabe, Juliana? Não uma lei específica. As ações, que são muitas, inclusive, né? Eu citei apenas 2 ou 3 aqui. São várias as ações que a gente poderia tomar. Mas uma lei em específico eu realmente não vejo. E eu vou começar a pesquisar um pouco mais sobre isso, porque eu leio muito sobre o movimento laico, sobre a questão da laicidade do Estado, mas ainda mais pela questão da vereança, eu realmente não vejo como a gente atuar muito com legislação, na legislação em si, sabe? A não ser com a nossa fiscalização, né, de como está sendo usada a máquina pública. Gente, bom, eu estou também com muitos problemas de conexão aqui, mas eu acho que eu consegui acompanhar a fala do Blake com relação à questão das incumbências das esferas do poder legislativo, não é isso? No sentido de acreditar que não seria possível pensar em alguma lei. Eu acho que talvez você possa ter comentado um outro ponto, né, que era sobre a questão de como coibir a prática da propaganda eleitoral. Mas falamos de política pública, né, especificamente. Política pública, ela é feita pelo poder, né, pelo governo, seja a nível municipal, estadual ou federal. E aí é claro que aquilo que é decidido pelo legislativo municipal não pode se sobrepor ao estadual e o federal, né? Mas, de fato, Gleick, acho que como você falou mesmo, é possível pensar em algumas ações, né, específicas dentro da incumbência municipal. Bom, gente, já estamos em 1h14, ultrapassamos um pouco o nosso tempo, né, passando por diversos problemas técnicos de conexão. E, bom, a gente vai parar por aqui nessas perguntas. Eu queria pedir que a pauta do Estado laico, mas assim, o que vocês estão defendendo rapidinho, né? Vamos tentar fazer isso em 30 segundos, certo? Para que a gente possa encerrar. Aí, acho que nós poderíamos seguir a Juliana e depois o Blake, e aí eu tomo a palavra para encerrar. Bom, eu gostaria muito de agradecer quem acompanhou até aqui, mesmo diante de diversos imponderáveis, né, virtuais.
Agradecer, Leandro, o convite, agradecer a Paula também, que entrou em contato comigo, agradecer a disposição de todos. Eu acredito que no sentido realmente de Estado laico, a gente está falando sobre democracia, então eu acredito que a Constituição Federal tem que ser seguida, ditas regras, tem que ser fiscalizada também em âmbito municipal, e tem que estimular e incentivar amplamente, né, a liberdade de se ter religião ou não, né? Bom, é realmente isso, eu acho que já posso concluir, senão eu vou ficar mais me delongando mais. Eu só realmente gostaria de agradecer e desejar a todos uma boa semana e uma boa noite. Ok, Juliana, obrigado pelo convite. Eu acho que esse momento é muito importante, vai ficar registrado na nossa página, né? Aí você e os outros que não estão aqui agora por problemas de conexão, mas saber que existe alternativa, né, no sentido de que existem candidatos a vereador, a vereadora que tem comprometimento com a defesa do Estado laico. Né? Então eu queria agradecer a você, agradecer ao Gleick, né, que caiu agora há pouco, ao Victor Hugo, que se desconectou e não conseguiu mais voltar. E agradecer a todos vocês que estiveram conosco até aqui, que nos ouviram, né, e nos assistiram. E, bom, pensar que nós temos alternativas, né? Nós temos alternativas, existem vários candidatos que defendem Estado laico, nós estamos aí nessa segunda live do ciclo de lives com candidatos que defendem o Estado laico. Então, a todos vocês, boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau.